Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu venho a essa tribuna hoje trazer 3 temas que me preocupam muito. E eu acredito que seja uma grande preocupação dessa casa e dos nossos cidadãos. O primeiro tema é o tema da segurança. Entendi e recebi de forma perturbadora as declarações do secretário de Estado de Segurança que o Rio de Janeiro não disporá do contingente necessário e planejado para recebermos o mundo inteiro aqui na nossa cidade, no nosso estado, nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. Se o secretário de Estado de Segurança está vindo a público informar e declarar que não teremos o efetivo necessário, isso deve suscitar uma reflexão e uma ação imediata, tanto do governo do estado quanto do governo federal, pois o que não podemos ter em hipótese nenhuma, a nossa cidade, a nossa população e aqueles que nos visitam em risco num evento dessa magnitude, para o qual se preparou durante 7 longos anos. Agora, com menos 3 meses ao início dos Jogos, nós termos essa notícia perturbadora. Eu peço aqui dessa tribuna que a Secretaria de Segurança venha a público para esclarecer qual é o problema, detalhar o que está faltando, de modo que nós possamos ter uma atuação diligente, com certeza, do governador do estado e também chamar a responsabilidade as agências e forças de segurança nacionais. A questão da segurança, ela cada vez mais está na preocupação do nosso cidadão. A escalada da violência na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, tem sido alarmante. E nós vemos cada vez mais as forças de segurança, enfim, preocupadas e na defensiva. É muito importante que nós tenhamos uma atenção muito grande com relação a esse tema. Trago aqui um exemplo prático porque passa a região da Praça Seca em Jacarepaguá. 3 dias seguidos de tiroteios intensos, sem uma resposta efetiva das forças de segurança para darem tranquilidade aos moradores daquela região. Ora, não é possível que nós possamos admitir que as forças de segurança do Estado se omitam num momento tão grave, quando a população pede socorro. Diversas lideranças de Jacarepaguá e da região estão clamando por socorro pelo avanço, pela escalada da violência que está transformando a vida daqueles moradores num verdadeiro inferno, senhor presidente, todos os dias. Então, aqui do alto dessa tribuna, eu faço um apelo à Secretaria de Segurança, ao comando da Polícia Militar e também à Polícia Civil, que possa ter um plano efetivo para que possamos dar um mínimo de tranquilidade àquela população. Eu, como deputado representante da cidade do Rio de Janeiro, tenho essa responsabilidade, deputado Dionísio Lins, de apontar os problemas e cobrar soluções, pois o desassossego das famílias cariocas e também na região metropolitana é crescente e essa escalada da violência não pode continuar. Medidas duras, medidas de prioridade têm que ser tomadas e nós precisamos que o secretário venha a público dizer quais são os problemas. Não basta apenas elencar os problemas, precisamos apresentar as soluções e eu tenho certeza que isso deve ser uma prioridade. O segundo tema, senhor presidente, que eu trago a esse plenário, diz respeito a um tema muito peculiar do modo com que as coisas estão sendo tocadas na cidade do Rio de Janeiro. Existe um condomínio na região da Barra da Tijuca chamado Cidade Jardim, um condomínio de grande porte, que os moradores estão clamando por socorro. Por quê? Porque a Prefeitura do Rio resolveu passar com um trator em cima da vontade dos moradores, sem nenhuma preocupação em ouvi-los, abrindo uma via pública sem qualquer tipo de discussão ou interação com os moradores. Isso obrigou os moradores a entrarem com uma ação na Justiça, requererem o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário para que eles intervenham nessa questão. Ora, senhor presidente, é razoável que você tome uma medida dessa natureza, sem dialogar com ninguém, sem conversar com o morador, sem saber o impacto que aquilo causará no seu dia a dia? Não, isso não é razoável.
pois isso é um espelho de como as coisas estão sendo feitas nesse momento no município do Rio de Janeiro. Sempre à base do rolo compressor, ou seja, faz primeiro, depois, se ninguém reclamar, dane-se. E quando alguém reclamar, as coisas já aconteceram. Senhor deputado Dionísio Lins. Vossa Excelência me concede a parte. Eu quero parabenizá-lo. Dizer a Vossa Excelência que, como ex-secretário de Estado de Transporte, na sua fala, eu quero enobrecer um tema importantíssimo. Hoje, há uma estrutura montada de Facebook, uma estrutura montada de boatos, inclusive com o nome de Vossa Excelência e com o nome deste parlamentar, que esta Casa de Leis irá abrir mão para a pirataria, concedendo a gestão de trânsito ao Uber. Uma inverdade, um desrespeito para quem sempre combateu essa atividade ilegal. Vossa Excelência, inclusive, quando era secretário de transporte, determinou a apreensão de todos os veículos que praticavam esse ato irregular. Eu quero deixar neste momento que Vossa Excelência me dá uma parte. Para a população e para aqueles que são taxistas, que sabem da nossa postura. Aqui nesta casa, eu represento hoje o governador em exercício, Francisco Dornelles. Mas antes, deputado, ex-ministro, ex-senador, que sempre foi defensor da categoria do taxista. E este parlamentar, que tem orgulho de ter sido filho de um taxista, não vai admitir que nenhum segmento bote na pauta que comprou a dignidade e que vai conduzir os meios de atendimento à Olimpíada e que o Uber está comprando parlamentares para legalizar essa profissão. O Uber é uma profissão ilegal, uma profissão pirata, que é um desrespeito que se tem hoje no Rio de Janeiro. Foi uma indução feita ilegalmente à justiça, onde deram uma liminar que hoje não funciona. Nós temos um projeto de lei que, votado em primeira discussão, de autoria da vereadora Vera Lins, por determinação do hoje governador Francisco Dornelles, que foi aprovado por unanimidade. E em segunda discussão não retornou. Se o presidente daquela casa é a favor do Uber, é com ele. Mas eu, Dionísio Lins, como líder do Partido Progressista, a vereadora Vera Lins, como líder do Partido Progressista, e tenho certeza que com Vossa Excelência, aqui nesta casa, hoje representando o PSDB e candidato a prefeito do Rio, também tenho certeza que ficará a favor da legalidade. O Uber é uma pirataria organizada, onde eu tenho e vou pedir uma audiência pública já, porque eu tenho denúncia que estão alugando carros em locadoras e aí colocando a serviço da população numa disfarçatez. Assim sendo, deputado Carlos Osório, quero agradecer a parte e dizer que registro o meu repúdio, a minha indignação àqueles que tentam comprometer esta Casa de Leis, porque ainda não vi nenhum parlamentar aqui dizer que é a favor da pirataria, a favor do Uber. Tenho dito, muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio Lins, por trazer à pauta e ao debate aqui hoje um tema tão importante. Evidentemente, deputado Dionísio Lins, nós sabemos que existem muitas forças por trás dessa questão do transporte individual de passageiros hoje na nossa cidade do Rio de Janeiro. E nós sabemos que tem muita gente que tenta colocar a ilegalidade, o descumprimento à lei e, principalmente, o desrespeito ao sistema de transporte individual de passageiros regular da cidade à prova. E nós não podemos permitir isso, deputado Dionísio Lins, e temos que ser absolutamente claros. Essa Assembleia Legislativa, desde o primeiro momento, se posicionou com clareza contra a bandalha, contra a pirataria e a favor daqueles que cumprem a legalidade.
Esse é um tema que vai continuar a ser debatido e é importante, deputado, que seja realizada uma nova audiência pública nessa casa. A realidade hoje, deputado Leonísio Lins, é que a Prefeitura do Rio abandonou o sistema de táxis do Rio de Janeiro. O taxista está largado à própria sorte. A fiscalização só olha se o amarelinho tem uma mocinha no paralama, mas não olha a bandalha, a pirataria que corre ao lado, à vista grossa de todos os agentes públicos. Não tivemos até agora nenhum pronunciamento firme da Prefeitura do Rio na defesa da legalidade. Então é importante que essa causa volte a analisar esse tema que o senhor traz aqui hoje, que é um tema fundamental para o futuro do transporte do Rio de Janeiro, para a ordem e para a legalidade. Deputado. Vossa Excelência sabe, como ex-secretário-presidente pedindo mais um tempo, que hoje o senhor acompanha no dia a dia uma reportagem onde eu, como vice-presidente da Comissão de Transporte, já mandei para o Ministério Público, que é a questão da indústria de multas com radar. Lá em Madureira, por exemplo, o senhor sai da rua ligada ao campo do Cajueiro, na Edgar Romero, até a Conselheiro Galvão, e é multado pelo radar como se estivesse na BRT. O jornal Extra está de parabéns. Vamos fazer em conjunto uma moção pelo belo trabalho, que é uma indignidade à indústria de multas no Rio de Janeiro. Tal igual, se conservam a pirataria, que é o Uber, e se conservam a indústria de multas. Multas não foi feito para gerar dinheiro para o município. Multas foi feito para orientar, gastar na prevenção. Hoje não, está lá o Jornal Extra todos os dias. E pasme o senhor, eu que fui presidente do Instituto de Pesos e Medidas, pasme, mais de 90% dos pardais são ilegais. Não tem vistoria do Inmetro e do IPEM. É lamentável que o CONTRAN baixou a resolução, eu busquei isso no Ministério Público, entrei ontem com uma representação pedindo a cassação dos pardais, o cancelamento das multas, porque é injusto, ilegal e covarde. Eu me admiro, prefeito Eduardo Paes, aceitar esse tipo de conduta de um grupo de empresários que querem só ganhar dinheiro e hoje a pessoa não tem sequer o direito de fazer a sua defesa. Sabe por quê? Porque o órgão gestor das multas, geradores de multas, que são as empresas, por favor, para concluir, tem também os companheiros lá que julgam multas. É lamentável. Lamentável. Apenas para concluir, senhor presidente, a concordar com o deputado Leonísio Lins no que diz respeito aos radares. Houve uma proliferação absurda de radares nos últimos meses no Rio de Janeiro. E lembrando que o objetivo do radar, do pardal, não é infracionar, e sim coibir a infração. Infelizmente, hoje isso virou uma questão arrecadatória e isso precisa ser revisto com urgência pelo município. Encerrando, senhor presidente, voltando ao tema que acontece nesse condomínio Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, que é espelho pelo que passa hoje no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, esqueceu e decidiu não dialogar com o morador. Decisões são imperiais, decisões são autoritárias. Faz-se primeiro, mete o rolo compressor, mete o trator, para depois perguntar qual é a opinião do morador, quando perguntam. Nesse caso, nós aqui repudiamos essa prática e solicitamos que a Prefeitura do Rio possa rever esse procedimento e possa escutar primeiro, para depois, ouvindo os moradores, que são os nossos patrões, tomar as decisões adequadamente. Obrigado, senhor presidente.